Esse ano Godzilla faz 70 anos desde a sua primeira aparição nas telas do cinema. Pois é, tá ficando velho, hein? E muita gente nem tem noção de que o Godzilla é tão velho assim, né? Outro detalhe que muitos não sabem é que existem várias versões do Kaiju ao longo dos anos aí, né? O próprio Godzilla original já morreu e já voltou várias vezes. A cada releitura ele ganha uma história de origem nova que geralmente utiliza como base a primeira versão. Eu disse geralmente porque alguns deles têm histórias completamente diferentes. Se não fosse o nome e a aparência, nem daria pra chamar ele de Godzilla. Alguns são destruidores de mundos, verdadeiros vilões. Outros são ligados mais à magia e outros mais ligados à tecnologia. Mas então no vídeo de hoje vocês verão aqui 8 Godzillas com as origens mais insanas e diferentes de todas. Se você gosta de vídeo de monstros gigantes, quer entender um pouco mais disso, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Tô soltando vídeo todos os dias aí do Mundo Nerd, então vem comigo, cara, me dá essa moral aí e comenta aqui embaixo também, você é time Kong ou time Godzilla? Tudo bem que lá no filme, né, o Godzilla acabou vencendo, mas aqui é quem você gosta mais, né, o King Kong ou o Godzilla? Vamos lá começar com a versão número 1 de 1954. Começando bem pelo começo, esse Godzilla foi o primeiro a surgir nas telas do cinema e criou toda essa cultura de kaijus gigantes ali que temos hoje em dia. O seu nome, Gojira, foi inspirado na junção das palavras japonesas gorila e baleia, o que ressalta, né, o seu tamanho e a sua aparência, mesmo que ele não seja parecido com nenhum dos dois, né, nem com a baleia, nem com o gorila. Bom, nesse filme ele é uma criatura marinha ancestral que foi despertado com testes de uma bomba de hidrogênio realizado, né, pelos Estados Unidos no Oceano Pacífico. Esse ataque destruiu completamente o seu habitat e em retaliação Godzilla então emerge para a superfície e começa a destruir tudo que vem pelo caminho, seja prédios, veículos ou seres humanos. Apesar de ser uma origem e uma história um pouco simples, eu não poderia deixar essa versão de fora, já que todas as outras versões que vieram, né, depois foram inspiradas nessa aqui. Fora o fato da temática também envolvendo radiação, né, bombas atômicas, que se iniciou aqui e permaneceu durante todas as outras variações desse monstrão, desse kaiju aí gigante. Número 2, temos agora o Mechagodzilla. Esse aqui é o primeiro Mechagodzilla, né, que assim como o próprio Godzilla tem várias versões adaptadas nos dias de hoje. A primeira versão desse robô Godzilla, né, surgiu em 1974 e foi uma criação feita por alienígenas do planeta Buraco Negro 3 e foi uma peça fundamental para a invasão desses alienígenas na Terra. Ele foi lançado no Monte Fuji com um disfarce de Godzilla e acabou atacando Tóquio ao ser confrontado pelo Godzilla verdadeiro. Durante o confronto, seu disfarce foi revelado e ele severamente foi danificado, aonde mais tarde foi finalmente destruído pelo Godzilla original e também outro titã ali de apoio que ajudou o Godzilla. Mais pra frente, né, um pouco depois, ele foi reparado pelos seus criadores, né, que consertaram ele, e ele foi batizado como Mechagodzilla 2, aonde foi novamente para o Japão, mas dessa vez com o auxílio do monstro Titanossauro, cara. Novamente enfrentou o Godzilla, mas com a ajuda desse Titanossauro, né, saiu vitorioso. Mas graças aos esforços da raça humana e do Godzilla juntos, ele foi novamente derrotado e destruído, frustrando ali os planos dessa raça alienígena. Número 3, temos agora Kiryu. Seguindo com a linha de Mechagodzillas, né, Kiryu é uma versão que é praticamente um híbrido entre o Godzilla original e uma máquina. Ele surgiu em 2002 e foi construído a partir de restos deixados do Godzilla original que atacou Tóquio lá em 1954. Ele foi criado com o propósito de ser um ciborgue extremamente avançado, programado, né, para defender o Japão dos monstros que atacavam o Japão com frequência, para defender principalmente, né, o Japão do atual Godzilla. Quando os dois finalmente se encontraram, né, o rugido do novo Godzilla despertou o instinto do original dentro do Kiryu, fazendo com que ele enlouquecesse. Ele foi novamente reprogramado depois e dessa vez lutou contra o Godzilla até chegar ali em um empate. Ambos ficaram gravemente feridos e posteriormente, né, ele utilizou os ferimentos do novo Godzilla para enfim derrotá-lo de uma vez por todas. Mas aí tá o negócio, ao invés de matá-lo, o espírito do antigo Godzilla decidiu ir para as profundezas do oceano para evitar matar um outro que ele considerava um irmão, um kaiju igual a ele. Número 4, temos o Godzilla de 2014. Godzilla de 2014 é o Godzilla mais recente nos cinemas e o completo oposto do que era
era o Godzilla original e que ainda é produzido também pelos japoneses. Isso porque a versão do Monsterverse é extremamente pacífica e boazinha, algo que vai completamente na contramão do que é, ou pelo menos deveria ser, o Godzilla de fato. Mas então, falando sobre a sua origem, que também dessa lista, né, é uma das mais originais, né, já que foi completamente remodelado, modificado pelos Estados Unidos, né. Godzilla nessa versão existe há centenas de anos, sendo proveniente de uma raça inteira de kaijus gigantes, né, sendo ele um titã alfa. Ele vivia na Terra, cara, terra firme, quando os níveis de radiação na superfície da Terra eram maiores, e quando esse nível de radiação acabou baixando com o passar dos anos, ele foi então para as profundezas do mar, ficar mais perto do núcleo da Terra. Lá ele permaneceu adormecido por centenas de milhares de anos, surgindo novamente em raras ocasiões, e nelas sendo flagrado, né, por humanos que criaram mitos ao redor, né, do Godzilla. Em 1954 ele desperta graças a testes nucleares feitos pelos soviéticos no sul do Oceano Pacífico. A confusão que tinha, cara, é porque esse Godzilla, né, ele tinha alguns ataques que ele dava ali na superfície, e isso fazia com que cada lado da Guerra Fria suspeitasse um do outro, né, um país suspeitando que o ataque foi do outro país, mas na verdade era o Godzilla. Quando então os militares descobriram sobre a sua existência, tentaram matá-lo, e mais uma vez ele voltou ao oceano, reaparecendo depois do despertar do Titã Muto. Além do fato dessa versão ser pertencente, né, a uma raça inteira de outros kaijus, eles ainda são provenientes da Terra Oca e tem rivalidade com várias outras raças de monstros. Mas essa parte até que é comum, né, entre todas as versões do Godzilla. Número 5, temos o Shin Godzilla. Shin Godzilla apareceu em 2016 e é uma das versões mais assombrosas do Godzilla, capaz de se adaptar e evoluir continuamente, ficando dezenas de vezes mais poderoso no processo. Ele é o único Godzilla que surgiu a partir de uma espécie marinha completamente nova, que também sofreu mutações graças a resíduos nucleares. Ele permaneceu se alimentando debaixo da água até 2016, aonde revelou uma forma primária semelhante a um girino, né, com uma longa cauda saindo pelo mar. Com o tempo ele foi se desenvolvendo ainda mais, foi evoluindo e se tornou capaz de se rastejar também em terra firme, né, para fora do mar. Após isso, novamente ele evoluiu e ficou sob duas patas, conseguia ficar em pé, também conseguia respirar, né, com maior tranquilidade fora do oceano. Além também das suas rajadas atômicas, agora também evoluíram, né, e começaram a sair pela cauda e pelas placas dorsais. Em sua última evolução ele chega a incríveis 118 metros de altura, sendo essa então a terceira maior encarnação, né, do Godzilla aí nas telas, e também estava prestes a evoluir para destruir toda a raça humana. Lembrando que eu já trouxe aqui no canal um vídeo inteiro sobre todas as evoluções do Shin Godzilla, né? Inclusive nesse vídeo eu falo também sobre as versões que eram oficiais, que estão no material oficial e iriam ir pro filme, só que eles preferiram não colocar no filme de 2016 e ficou só nos materiais, né, descartados ali do filme. No total são 8 versões do Shin Godzilla, 4 que foram pro filme e 4 que não entraram. A última, ele se tornava uma entidade cósmica, um verdadeiro deus onipotente que viajava pelo cosmos, criando mais universos. A parada é sinistra. Pra entender, clica no card e acompanha lá esse vídeo de todas as versões aí do Shin Godzilla, todas as formas, né? Número 6, temos a versão agora Godzilla GMK. O Godzilla GMK surgiu no filme de 2001, chamado de Godzilla, Mothra e King Ghidorah. Ao contrário dos outros que eu já comentei por aqui, esse Godzilla é uma entidade sobrenatural e ele está mais ligado mesmo ao misticismo, magia, né, o sobrenatural. Ele surgiu a partir de almas inquietas dos que foram mortos nos oceanos, isso durante a Segunda Guerra Mundial. Essa sua versão foi para o Japão em busca de vingança pelos japoneses, né, terem esquecido ou ignorado o passado, obliterando então cidades inteiras no processo. Para que ele fosse derrotado, um profeta japonês despertou 3 outros monstros: Baragon, né, Mothra e o próprio Ghidorah. Infelizmente para os japoneses, Godzilla derrotou os 3 monstros, porém ele ficou bem fraco, né, nesse processo, fraco o suficiente para a própria humanidade conseguir finalizá-lo. Porém, mesmo depois de destruído e descartado no mar, o seu coração continuava batendo forte no fundo do oceano, mostrando que ele ainda estava vivo, ou pelo menos um pouco ativo. Afinal, se ele é um ser sobrenatural, talvez seres humanos com armas e esse tipo de coisa não conseguiria matá-lo
definitivo. Seguindo, temos agora o Snow Godzilla. Snow Godzilla é uma criatura gigante que vive em uma outra dimensão em paralelo com a própria Terra. Essa versão pertence a um Godzilla que foi feito em versão de anime, o único dessa lista com essa característica, né, de anime, de desenho. Em certo ponto da trama, ele foi manipulado e é enviado para o local onde o anime se passa, né, no mundo do anime, e tinha como principal habilidade, né, no início ali, um sopro congelante. Por isso, Snow Godzilla. Esse Godzilla só conseguia ir para a dimensão da Terra através de portais, e após algumas aparições, ele ficou então batizado como Snow Godzilla. Ele não foi muito desenvolvido, né, e nem teve muitas aparições assim, né, para eu poder falar aqui com detalhes para vocês, já que ele foi feito para um especial de aniversário do Rei dos Monstros. Outro detalhe interessante é que ele também luta contra humanos vestindo robôs mechas, né, tipo aquele filme lá Pacific Rim, algo típico também dos animes, e que nenhum outro aqui da lista até então já teve a oportunidade de fazer. Se bem que a gente já viu outros Godzillas lutando contra os Mecha Godzillas, que são robôs gigantes que os humanos ou aliens construíram, então é quase a mesma coisa. Número 8, temos agora o Godzilla Earth. Godzilla Earth é a maior versão do Godzilla e uma das mais poderosas também. Ele fez a sua aparição no filme Planeta dos Monstros e é o primeiro Godzilla a aparecer em um filme em formato também de animação. Esse Godzilla fez a sua primeira aparição no ano de 2030, onde a humanidade sofria ataques constantes de kaijus por 25 anos seguidos. Mas em um mundo infestado de feras, Godzilla se mostrou mais poderoso e eliminou seus rivais, resistindo ali aos ataques constantes, né, dos humanos para eliminá-lo. Na verdade, não só dos humanos, como também de outras espécies alienígenas e de monstros que apoiaram a Terra, né, na luta contra o Titã. E mesmo assim, não foi suficiente. Em 2048, a humanidade percebeu que não tinha a menor chance contra o Godzilla Earth e partiu então para as estrelas para colonizar outro planeta e deixar a Terra só para o Godzilla. 20 mil anos depois, um grupo de seres humanos retornou para a Terra e descobriram que todo o ecossistema se adaptou ao próprio Godzilla, sendo ele agora a criatura predominante nesse planeta. Por isso que ele é chamado de Godzilla Earth. Eu poderia fazer um vídeo só sobre essa versão, os poderes, as curiosidades, tudo que a gente tem sobre ele, mas aí você tem que comentar aqui embaixo, tem que deixar muito like nesse vídeo que eu trago pra vocês. Qual a sua versão preferida, cara? Comenta aí. Até o próximo vídeo. Valeu!